Olá, amigos e amigas. O nosso vídeo de hoje sobre a história do crescimento econômico do Brasil versa sobre o governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, que alguns chamam de anos dourados, os anos 1950. Ou para outros, o grande plano de governo de Juscelino leva a ele imaginar e sonhar que o Brasil precisava crescer. E para crescer, ele precisava fazer 50 anos em 5, porque era o período de mandato dos presidentes da República de então. Mas antes de continuarmos, vá aqui embaixo, se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. A década de 1950, ela começa alegre, feliz. Embora lá, logo no início, o Brasil perdera a Copa do Mundo de 1950, e essa Copa do Mundo foi disputada no Brasil, mas os anos 50 resguardava para a gente o Brasil que dava certo. Era o Brasil do crescimento, era o Brasil do Fusca, o Brasil da televisão, era o Brasil da Bolsa Nova, era o Brasil dos grandes artistas, dos grandes atores, das grandes peças montadas. E elegeu um presidente que também gostava da cultura, Juscelino Kubitschek de Oliveira. As eleições acontecem em 1955. Concorrendo com Juscelino Kubitschek, nós tínhamos o paulista, que eu já falei dele aqui ontem, porque ele concorria toda eleição, ele concorria. O Adhemar de Barros, pelo PSB. Pela UDN, nós tínhamos Juarez Távora. E pelo PTB, pelo PSD, nós tínhamos o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Faz um plano de governo ousado. E o seu vice é João Goulart. Juscelino vence as eleições com 35% dos votos. 36, desculpe-me. 36% dos votos. Ora, naquela época não existia segundo turno, mas você vê que o país sai dividido das eleições. Como saiu dividido nas eleições de Getúlio, o Brasil tinha esta coisa de não tinha segundo turno, ganhava-se a eleição que tivesse a maioria, e JK governou com 36% dos votos válidos. O Brasil precisava sair, segundo JK, da política agrária, da economia agrária para a economia industrial. E os primeiros passos já estavam sendo dados desde a final da década de 30. E nós precisávamos fazer mais parque fabril, nós precisávamos aumentar o número de indústrias. O crescimento do Brasil era pífio. O Brasil crescia a taxas de 3% ao ano, se bem que, em pleno século XXI, o Brasil atual cresce isso. O setor agrário representava 21% do PIB, todo concentrado na agricultura. Quem mandava era a agricultura de São Paulo, de Minas. E será que quem manda hoje também não é o agronegócio? Vejam, nas regiões que tem um grande agronegócio, veja como são as eleições. Veja a ideologia implantada nesses estados e quem eles apoiam para presidente da República.
Estados atrasados, retrógrados, conservadores. Só é dar uma olhada no resultado das últimas eleições e como o agronegócio domina o governo atual. O setor agrário representava esses 21% que eu falei. O plano de metas de Juscelino era 50 anos em 5. Juscelino criou o Conselho Nacional de Desenvolvimento, cujo presidente do conselho era também o presidente do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. BNDE. O BNDE não tinha ainda o S. Só vai ter o S em 1985 no governo Sarney. Eu falo isso de todo momento que eu falo BNDE, para as pessoas que assistirem só um vídeo separado, não dizer, o nome é BNDES. BNDE, lá em 1955, 56 até 1985. Bom, crio um grande plano de governo e estabeleço minhas prioridades, meus eixos prioritários. E qual era o eixo prioritário? Primeiro, energia. O Brasil estava saindo de um país agrário para um país urbano, um país rural para um país urbano. Eu precisava colocar energia no país inteiro. Menos de 40% dos lares tinham energia. Eu não tinha energia suficiente para implantar grandes indústrias. E essa foi a prioridade número 1. Eu precisava fortalecer o transporte, cruzar esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Eu precisava de transportes em várias modalidades. Eu precisava alimentar mais as pessoas, a indústria de alimentos. Eu precisava, para ter mão de obra de qualidade, de uma boa educação. Eu precisava fazer a locomoção das pessoas. Vem o automóvel, as indústrias automobilísticas se instalam no Brasil. A indústria eletroeletrônica, a construção naval. Nós precisávamos levar nossas mercadorias para o exterior. Tá vendo? Essas são as prioridades do plano de metas de 50 anos e 5. O plano de meta também estabelece proteção à indústria nacional. Estabelece barreiras alfandegárias para dificultar a entrada de produtos estrangeiros com aumento da tarifa, com a taxa de câmbio valorizada. Eu já falei o que é taxa de câmbio. Taxa de câmbio é o preço da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Quanto mais alto o valor da moeda nacional, mais cara são as minhas exportações para o exterior e mais barata as importações. Vamos lá. O sucesso da indústria automobilística coloca um Fusca na porta de todos. Todos que eu digo, da classe alta. A indústria de bens de capital floresce. Eu precisava cruzar o Brasil, mas eu já tinha o modal, setor ferroviário. Mas Juscelino se compromete com a indústria automobilística e começa a matar a ferrovia. Afinal, eu precisava vender carro. Quem não lembra das estações dos trens pela Bahia, pelo Brasil inteiro? Quem vinha do interior não vinha de ônibus para Salvador, vinha de trem. Os trens cruzavam o Brasil inteiro, consequentemente, mercadorias mais baratas. Hoje, o modal rodoviário é muito caro. Vide o preço do frete, o preço do óleo diesel, o preço do combustível.
Mas para financiar isso tudo, eu contei com endividamento externo. O Brasil se endividava cada vez mais, porque o Brasil não tinha recursos suficientes para financiar o desenvolvimento, e eu já disse a vocês que um país só cresce de duas formas, ou com recursos próprios ou com endividamento. E o Brasil não tinha recursos próprios, os nossos tributos eram minúsculos. Apela-se para o endividamento. Tome recursos dos bancos estrangeiros e aporta no Brasil. Mas JK queria o desenvolvimento e não se preocupava com o déficit público. Cada vez mais o Estado gastando, o déficit público aumenta. Com o aumento do déficit público, JK faz uma expansão monetária. O que é isso? Vamos traduzir na linguagem comum. A expansão monetária é o aumento de moedas na mão da população. A população tinha mais dinheiro em mãos porque o governo emitiu moeda. Com mais dinheiro na mão da população, mais consumo. Mais consumo, e eu não tinha bem suficiente para que todos consumissem, vem o monstro da inflação. A inflação chega com toda a força. Essa é a grande preocupação do início do governo JK. Como estancar a inflação. E para piorar a situação da inflação, sabe o que JK faz? Aumenta a oferta de crédito pelos bancos, sobretudo o Banco do Brasil. E toma mais financiamento externo. E para piorar ainda, JK emite títulos públicos. Vamos lá, vamos traduzir isso. O governo, quando precisa de dinheiro, ele pode ir num banco, tomar um empréstimo normal, ou ele emitir títulos públicos. Quando ele emite títulos públicos, ele pega esse papel, entrega a um banco, e o banco oferta a ele dinheiro. Ora, quando ele faz isso, ele tira dinheiro do mercado, só quem tem dinheiro é o governo, porque os bancos preferiram emprestar ao governo. E essa dívida não é uma dívida comum, como a gente chama, dívida de empréstimos, essa dívida é chamada de dívida mobiliária. A dívida mobiliária é a dívida pela emissão de títulos públicos. Os banqueiros hoje passeiam, porque o governo todo dia emite títulos da dívida interna para financiar as grandes despesas, inclusive cartões corporativos. O déficit aumenta cada vez mais. O governo cada vez mais se endivida. A receita tributária incipiente. JK apela pelo plano de estabilização monetária, porque a inflação sai de 7% e vai a 24%. Eu precisava estabilizar. E o ministro da Fazenda, Lucas Lopes, e o presidente do BNDE à época, o jovem Roberto Campos, que viria a ser embaixador nos Estados Unidos e um dos maiores economistas do século XX, conservador, neoliberal, mas um grande economista. O plano de estabilidade monetária vai para o Congresso Nacional, porque o FMI assim exige a estabilidade monetária. A oposição bate forte no plano de estabilização. O Banco do Brasil gradualmente começa a emprestar cada vez mais. Não tem outra saída. Em 1959, os Estados Unidos fundaram um banco, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com medo das revoluções comunistas que aconteciam no mundo, inclusive em Cuba, com Ernesto Che Guevara e Fidel Castro. Em 1959, o governo brasileiro rompe com o FMI.
coragem, para a força e o poder que o FMI tinha à época. Mas os Estados Unidos tolerava tudo contra o comunismo e aceitou de bom grado, porque os Estados Unidos têm poder de veto no FMI, aceitou o rompimento brasileiro. Porque Juscelino dizia assim, eu tenho que crescer ou estagnar. Estagnar significa estabilidade, então eu vou gastar. E aumentou ainda mais os gastos públicos. No meio do nada, lá na região centro-oeste, ele constrói Brasília. Era o seu grande sonho, porque era um apaixonado por avião e fez Brasília no formato do avião. O eixão, asa norte e asa sul. Agora está aparecendo várias asas, porque Brasília cresceu. Brasília foi feita para ter 300 mil habitantes, 400 mil habitantes. Brasília hoje tem quase 3 milhões de habitantes. É como Washington nos Estados Unidos. Washington tem 500 mil habitantes, porque é o Distrito Federal. Vamos lá. O Brasil gastava cada vez mais, estádios de futebol pipocava no Brasil inteiro, construção, estradas, ferrovias, grandes empreendimentos imobiliários, construção de verdadeiras cidades, a construção civil que inspira o cancioneiro popular, com Chico Buarque de Holanda escreve a bela canção Pedro Pedreiro, era o operário em construção. O êxodo rural é violento, as pessoas saem de regiões remotas no Nordeste para São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de um Eldorado. A economia estava um sucesso, a população satisfeita, feliz nos festivais de música, teatro, televisão, as novelas. Eram os anos dourados. A expectativa de vida aumenta pelo conforto gerado por esse crescimento. A expectativa de vida, que era de 45,9 anos, passa para 52 anos de idade. E hoje já está quase em 80. O êxodo rural obriga a indústria a gerar cada vez mais grandes empregos. Os grandes centros estouram. Salvador, por exemplo, tinha 850 mil habitantes. A dívida externa aumenta em 50%. O café, declínio absoluto. O café representou 60% da pauta brasileira. 1960 é um ano eleitoral. E também a inauguração de Brasília. Brasília inaugurada no dia 21 de abril de 1960. O Juscelino ia sair do poder. Bom, mas teria as eleições em 1965. Concorre às eleições de 1960 pelo minúsculo PTN, Partido Trabalhista Nacional, Jânio da Silva Quadros. Pelo PSD-PTB, JK indica o general Henrique Teixeira Lott. Pelo PSB, de novo, o eterno candidato Adhemar de Barros. Jânio Quadros vence as eleições com 48% dos votos. Você vê que não atinge os 50%, mas não tínhamos segundo turno. Jânio Quadros vence as eleições. O general Henrique Teixeira Lott tem 28% dos votos. Juscelino inaugura Brasília e entrega o governo a Jânio da Silva Quadros. E Juscelino sai com a aprovação absurda, era certo que ele voltaria em 1965. Bom, o resto é história. 1961, assume a presidência Jânio Quadros. E o seu vice, de novo, era João Goulart. No nosso próximo vídeo, nós vamos contar
4 anos que pareciam uma década. A posse de Jânio Quadros. Jânio Quadros renuncia. O governo brasileiro, a elite brasileira, para não deixar Jango tomar posse, cria um parlamentarismo à brasileira. Não deu certo. Assume João Goulart e o golpe militar de 64. É isso que nós vamos ver no vídeo de amanhã. Um grande abraço e fique com Deus.